O que vem na sua mente quando você vê isso? Uma garrafa com rótulo vermelho, letras brancas e um líquido marrom escuro. E mais importante, o que isso tem a ver com aplicativos e sites que nós desenvolvemos? Meu nome é Everton Juan, seja bem-vindo! E se você pensou em uma marca de refrigerante, deixa eu te perguntar, por que você pensou isso? Você vai dizer, é óbvio, mas por que é tão óbvio assim? Bem, existe um segredo e ele se chama branding. É o processo de construir a identidade de uma marca dentro da nossa mente. Todos os dias aparecem propagandas de diferentes marcas e cada uma delas quer transmitir uma mensagem. Cada uma tem cores e formas diferentes e tudo é escolhido com muito cuidado. Mas o mais fantástico desse processo é o resultado dele. Você vê aquela mistura de cores e sabe exatamente o que é. Não é incrível? E de fato, as cores têm uma influência muito grande em nós. O vermelho passa aquela ideia de energia. O azul transmite confiança. O amarelo passa aquela mensagem de otimismo. O branco simboliza simplicidade. E o preto pode ser associado à sofisticação. É claro, isso está bem resumido. Mas é só uma maneira de vermos que as cores são muito mais do que apenas cores. E olha o detalhe, elas podem ser usadas não só para transmitir aquela mensagem básica, tipo assim, eu quero que as pessoas se sintam seguras, então eu vou usar azul, porque o azul passa aquela ideia de segurança, de confiança, né? Bem, é muito mais do que isso. E aqui a gente vai ver como usar as cores a nosso favor ao desenvolver aplicativos e sites. Tom de ordem. As cores não são apenas vermelho, amarelo e azul. Nós podemos mudar o tom delas para mais escuro ou mais claro. E aí está algo que talvez passou despercebido por você. Como você sabe que esse é o título e esse é o subtítulo? O segredo está no tom. O título está mais escuro e o subtítulo está mais claro. É uma mudança simples, né? Mas se cria um tom de ordem. Toda página da internet ou de um aplicativo possui uma ordem, uma hierarquia de elementos. Por exemplo, título, subtítulo, um bloco de texto. E às vezes é difícil pensar como fazer para que isso fique claro para quem está acessando. Existem várias maneiras de a gente fazer essa ordem, essa hierarquia. Mas algo que torna tudo mais ordenado é colocar tons mais fortes nos títulos e tons mais fracos nos subtítulos. E é claro, aí a gente usa o conhecimento de usar diferentes tamanhos e pesos de fonte e o resultado fica ainda melhor. Isso ajuda muito para que as pessoas saibam se aquilo que elas estão vendo é um subtítulo, uma descrição, um bloco de texto, uma citação. Você está gostando? Então não esqueça de deixar o seu like. E tem mais coisas que a gente pode fazer para melhorar a experiência do nosso projeto. Guiado pelo contraste. Um guia orienta alguém a seguir o caminho certo. As cores podem fazer esse papel também. Qual é a diferença de fazer isso e isso? Pode parecer simples, e é mesmo, mas a diferença é gigante. Não é à toa que a gente vê isso em tudo quanto é lugar. Um simples fundo em um botão ou um link pode facilitar, pode ajudar em muito na usabilidade de um site ou aplicativo. Isso cria aquele contraste que passa a ideia de que aquele elemento ali ele é importante ou que tem um determinado comportamento. E é uma coisa realmente validada, que as grandes empresas usam em suas páginas. Isso pode guiar a pessoa no caminho que a gente quer que ela siga. Por exemplo, para usar um recurso principal ou acessar uma página importante. E em um projeto web que eu estou desenvolvendo, o Notes, eu usei esse truque com as cores. Então, olha só, em alguns elementos eu coloquei esse fundo mais escuro para dar esse contraste. Por exemplo, para chamar a atenção para um botão, ou como ele é um aplicativo de notas, né, chamar a atenção para as notas que foram adicionadas. Então tem esse contraste que ajuda a identificar os recursos que ele tem. E em versões futuras, eu irei aprimorar ainda mais o esquema de cores dele. E esse é um projeto de código aberto que você pode conferir. O link está aqui na descrição. E será que existe mais algum segredo de como que nós podemos usar as cores a nosso favor ao desenvolver sites e aplicativos? Bem, mas você lembra do que a gente viu até aqui? Alguns segredos
com as cores que podem melhorar os nossos sites e aplicativos. A gente viu que as cores podem ajudar a criar aquela noção de ordem, de hierarquia, e que também elas podem aprimorar a usabilidade, indicar o caminho a ser seguido, uma página importante, um recurso. E agora nós vamos ver o terceiro segredo. Consistência até dar ponto. A consistência é uma das chaves do branding. Aquele processo que a gente viu lá no começo. Como que você associa uma cor a uma marca? A resposta está na consistência. E eu acho que você já ouviu falar daquela expressão dar ponto. Para uma receita dar certo, por exemplo, um bolo, a gente tem que colocar farinha até dar ponto, ou seja, até ter a consistência certa. E se passar do ponto, o bolo pode ficar, irreconhecível. E com uma marca acontece algo assim. É preciso criar consistência até dar ponto, para que ela seja reconhecível perante as pessoas. E as cores são muito importantes nesse sentido. Não só no logotipo, mas em toda a comunicação. Não importa se é o teu portfólio pessoal, uma página de algum serviço, de algum produto, consistência é muito importante. Então pense, veja como que as grandes, principais marcas usam isso a favor delas e tente aplicar nos seus projetos. Por exemplo, em tudo que a gente viu até agora, um título pode ter uma determinada cor, aí os botões e os links também. E tudo isso cria aquela consistência visual, além de deixar tudo muito mais bonito. E aí lembra também do que a gente viu, de que cada cor transmite uma ideia? Então veja, pense qual é a mensagem que será transmitida e use esse conjunto de cores para transmitir esse sentimento, essa mensagem. Quando as pessoas veem aquele conjunto de cores, logo elas lembram do que é, como naquele exemplo que a gente viu lá no começo. A consistência é a chave. Claro que leva um tempo, até criar um ponto, uma identidade bem definida. Mas quando isso acontece, aquela marca passa a representar algo para nós. Isso é bem interessante, Conta aí pra gente nos comentários o que você achou. E além desses segredos com as cores, o que mais a gente pode fazer para elevar a experiência de sites e aplicativos? Você sabia que efeitos de sombra e brilho podem fazer bastante diferença? Para saber, eu te convido a assistir esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Obrigado e até mais!